Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com um vídeo sobre cobrança. Hoje nós vamos discutir aí aqueles pontos que a gente vem falando muito em grupos de cobrança, né? Falando sobre o uso da inteligência, sobre o que é efetivamente certo, o que está errado, o que a gente às vezes deixa de fazer. Né? Antes, queria pedir para você uma questão que eu deixo só para o final, agora vou começar a mudar e pedir no começo. Então, você que está assistindo a gente aí, aproveita, curte o vídeo, compartilha esse vídeo, deixa aí nos comentários sua posição, falando o que você quer ouvir nos próximos vídeos, que eu estou aqui para gerar conteúdo para você. Muito bom? Curtiu? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, então vamos lá, eu vou chamar aqui para bater um papo comigo, Márcio Azevedo. Marcião, cara, prazer receber você aqui, obrigado da tua disponibilidade, queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, para depois a gente começar esse papo nosso. Maravilha, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui no teu canal, né? A gente vai bater um papo aí sobre as tendências e as novidades da área de cobrança. Fico muito grato aí pelo convite aí. Imagina, cara, eu que agradeço. O Márcio tem uma estrada aí já de 2025, completam aí 25 anos de cobrança, recuperação de crédito na veia. Já tentei sair desse mercado, não consigo, senti saudade, tive que voltar, não dá. A gente sente falta da adrenalina, né? Da adrenalina, dos amigos, das rotinas, a gente sente muito falta disso. E já atuei aí por bancos, financeiras, varejo, telecom, adquirência, já atuei em todas as fases de uma régua de cobrança, desde da fase mais fácil ali até a write-off, recuperação de prejuízo, CDC de varejo não é fácil, mas foram desafios aí que deram bastante robustez aí e experiência para a gente poder tocar os desafios dessa nova era que a gente vem enfrentando agora. Legal, muito bom. Ô Marcelo, queria que você começasse aí, você atuou aí em diversas empresas financeiras, como você falou aí, CDC, produtos, cartão de crédito, tudo isso. Agora você está à frente de um produto aí que, meu amigo, eu já trabalhei com ele em termos de consultoria e eu sei do desafio de cobrar mensalidade, né? Mensalidade escolar, faculdade, colégio. Cara, conta um pouco para a gente o que você percebeu e o que você tem passado aí e, assim, os grandes desafios desse produto, para a gente começar aqui o bate-papo. Bacana, legal, boa pergunta aí. Cara, o educacional, ele traz um desafio para nós. Ele é um produto cíclico, né? Eu comparo ele bem diferente. Eu uso o crédito, cartão de crédito, como base de comparação, porque, por exemplo, você tem fluxos mensais ali de entradas de novos títulos, né? Muito baseado na concessão do crédito. O educacional, ele foge um pouco isso, porque ele tem os grandes fluxos. Até o grande amigo nosso aí, o Pedro, aí mandou um abraço para ele, falou que é o movimento W, né? Janeiro, junho, janeiro de novo. Exatamente. Não é isso? Faz um W. E que é o período de rematrícula. Então, é o período mais aquecido que tem no ano, né? Não só para as instituições, mas quanto para os prestadores que atuam conosco. É o período onde ali ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro e a gente ganha share de mercado. Então, um trabalho muito bem feito entre a área comercial e contas a receber, a área de recuperação de crédito, nos dão aí o suporte para atravessar o período de escassez ali, vamos dizer assim, né? Um grande duro desafio... esse W, né, cara? Porque você fica um período longo aí, brigando, e aí você tem os períodos de recebimento nas épocas de rematrícula, efetivamente. Né? Exatamente. E aí, o maior desafio que eu encontro hoje, né? A gente está nesse processo de evolução dentro do grupo que eu atuo hoje, tentar fomentar ali produtos
que venham a favorecer a recuperação do crédito, né? Hoje, quando você analisa o mercado e olha alguns players concorrentes, eles atuam muito naquela tendência que a gente aprendeu lá atrás, na cobrança. Está devendo, o atraso já está longo, dá um desconto e liquida. O setor educacional, você sabe bem disso, ele não tem um aporte legislativo que favoreça, muito diferente de uma telecom. Né? Uma telecom, você não pagou sua conta ou esqueceu, não que você seja um inadimplente, mas simplesmente você esqueceu ali. 15 dias já te manda o aviso, 30 dias ele corta a sua internet. Né? Exatamente, sem discussão. Então, sem discussão. Luz, serviço, a mesma coisa. Então, o educacional não. O educacional, o aluno atrasa a primeira mensalidade, não acontece nada, atrasa a segunda, não acontece nada, e quando chega lá em junho, muito depende-se da vontade dele ter continuidade no estudo, porque aí ele vai buscar renovação. Então, é esse ponto aí que é o grande desafio. O que eu consigo, né, o que a gente consegue alimentar nessa cadeia a fim de entregar um produto que atenda a necessidade do aluno ao longo do semestre e facilitar a vida dele no período da rematrícula. E não ter que esperar ele me chamar de volta. Exatamente, muito bom. Marcião, vou pedir aqui uma licença para você para a gente falar de alguns patrocinadores aqui do nosso canal, que são eles que nos mantêm vivos. Então, queria dar destaque aqui a Cedros. Cedros, um sistema de cobrança ideal para pequenas e médias empresas para simplificar sua gestão e maximizar seu resultado. Então, você que precisa de um sistema de cobrança, ainda tem tua cobrança lá toda na mão, de repente no Excel, a Cedros é uma oportunidade para você conhecer. Muito bom. Um grande abraço lá para a Paula. Queria falar também da Cobtec. A Cobtec é apaixonada por tecnologia e aplica o que há de mais moderno nas ferramentas de cobrança do mercado de cobrança e call center. Cobtec é uma empresa de cobrança que presta serviços exatamente para apoiar as empresas a fazer recuperação. Grande beijo lá para a Luane, grande abraço para o Adalberto. Falar também da Colecta. A Colecta desenvolve inteligência artificial com a marca da sua empresa para melhorar a sua operação de cobrança. Então, hoje, a grande tendência no mercado, o uso da inteligência artificial. Muito bom, vamos parar um pouquinho agora com os patrocinadores e voltar aqui no Márcio. Ô, Márcio, você falou dessa questão da legislação, né? Uma dificuldade, né? E assim, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa lá na época de Go-On, a prioridade de pagamento. E, cara, a parte educacional acabava vindo lá em último, né? E eu explicava isso por conta exatamente desse ponto que você falou. Pô, por que eu pago uma conta, né? Primeiro, eu deveria pagar porque eu tenho que pagar, é minha obrigação. Mas, né, a gente sempre tem aquela história do sorteio, né? Eu vou sortear aquela que eu vou pagar no mês. Não, mas, na verdade, muitas vezes o meu sorteio acaba sendo enviesado pelaquela que vai me dar maior dor de cabeça. Então, por exemplo, se eu não pagar lá água, luz, me cortam. Se eu não pagar meu telefone, me cortam. Minha internet, me cortam. E a educação? Se eu não pagar o cartão do supermercado, me bloqueiam. Exatamente. Não compra. Cara, e a educação? Eu fico lá 6 meses sem pagar. Eu não posso, inclusive, impedir o aluno de ingressar, de fazer prova, nada disso, né? É isso mesmo, né? E alguma mudança, alguma perspectiva disso mudar? O que você tem visto, Márcio? Não, a curto, eu vou dizer até que a curto e médio prazo, não. A longo prazo, eu acho que para existir algum tipo de mudança nesse sentido, Tamirim, o setor ele precisaria se unir e consolidar aí alguns conselhos, algo como já existe, por exemplo, na nossa área de cobrança, né, as empresas se unirem aí, criarem aí os grupos para poder estar brigando lá em Brasília, né, pleiteando pelo menos essa garantia aí de, pelo menos que no final de um curso, havendo ainda vencimentos em receber, né, em haver, que pelo menos a gente retenha o diploma, alguma coisa nesse sentido, né? Eu acredito o seguinte,
como eu falei no início, a transformação de uma nação, ela se dá pelo estudo. Você não muda, né, uma cultura de um país se não for através do estudo. Estudos de boa qualidade, né? Então, eu entendo que talvez a gente não tenha que frear isso ou coibir que o aluno avance nos estudos dele, mas que o setor precisa de uma garantia, isso é fundamental. Hoje a gente tem casos, não só nossos, né, conversando com outros colegas, a gente também vivencia isso. A gente vê alunos que se formaram em medicina, né? Eu encontrei com um grande amigo aí que hoje está também num grande grupo educacional, só que está na área de CX, o Ivan Hakerik, e assim, a gente batendo papo, a gente brincou falando assim, pô, tem aluno que se formou em medicina, está na mesa do INCOR lá operando, fazendo transplante de coração com o diploma pendurado na parede e está devendo para a universidade. E devendo, pois é, né? Como é que pode Entendeu? isso? Né? É uma coisa assim, no mínimo pouco diploma, ambígua, né? Deveria, no mínimo diploma, né? Você deveria poder ter a capacidade de barrar, né? Porque, cara, como é que pode isso, né? Enfim, a gente sabe. Agora, Marção, tem uma questão, né? Que eu sou sempre tomo cuidado para fazer críticas aqui, né? Mas que eu sou um crítico, que eu acho que o investimento, né, que foi feito lá no último governo, não no passado, mas no antepassado, que é aquela história da pátria educadora, né, que se tinha Sim. até o nível, que deveria ser feito no ensino fundamental e não no ensino, né, de graduação. Porque, cara, eu ouvi muitos reitores na época que a gente participou muito de discussões, naquela época que teve a paralisação do FIES, e reitores falando que muitas vezes o cara chega com o FIES, com um programa de cotas, muitas vezes, e o cara não sabe fazer porcentagem, para você ter ideia, no primeiro ano de faculdade, né? Então, a grande necessidade seria do ensino fundamental. E uma coisa que eu falo muito cara, o ensino fundamental tinha que ter a inclusão ferrenha no currículo da educação financeira. Porque hoje a gente tem essa inadimplência do tamanho que por uma ausência da educação financeira. Né? O que você vê com relação a isso? Exatamente. Eu fui até um dos questionadores aí, participando de alguns grupos, né? Na época que saiu o Desenrola. E o que eu observei? Na época do Desenrola, eu estava numa outra empresa, né? Era uma empresa de tecnologia que concedia crédito, fundeada por um grande banco. Mas você via naturalmente aquelas operações, aqueles movimentos de vamos entrar na onda, porque é a moda. Agora é o Desenrola. Tem que entrar no Desenrola. Não, mas não dá, porque as características do programa, nós não nos enquadramos. Não, mas tem que entrar. E aí vai a torta e direita, vai aos trancos e barrancos. Né? Então, o que eu vejo, frente à tua pergunta, é o seguinte. A gente precisa começar a entender alguns cenários do nosso país, entender as necessidades. Concordo com você quando você fala que precisa ter a educação financeira na base para você formar esse cidadão com um pensamento financeiro, de saber poupar. Né? A gente cresceu com o cenário de poupança lá da década de 70, 60, que a gente tinha os cofrinhos e guardava moedinha. Então, exatamente. Só fechando esse parênteses e voltando para o programa, eu fui um dos grandes questionadores, o Desenrola, quando ele abriu, ele tinha, se eu não me engano, 70 e poucos milhões de CPFs devedores na base. Passado meses do programa e anunciando grandes recuperações, grandes evoluções, a gente observou que a base continuava igual. Esse e aí as perguntas surgiram. Grandes questionamentos, tá, Márcio? A base era a mesma. Falei, mas para um pouquinho, se o programa nasceu com 72, ele foi um sucesso, e a gente continua com 72, afinal, né? São novos ingressantes ou é o mesmo cara? Pensando na cultura consumista do brasileiro, né? O brasileiro, você quer saber até onde que ele tem capacidade de ir, dá um cartão de crédito com limite na mão dele, você vai conhecer, né? Então, assim, o brasileiro é consumista por natureza.
Mas essa cultura tem que mudar, porque senão a gente fica sofrendo. Você vê, o governo faz programa, incentiva, mas continua a mesma base de devedores. E você sabe, Márcio, que você falou de uma situação que o brasileiro é consumista, né? Eu estou muito próximo agora dos Estados Unidos e eu tenho visto lá uma situação que é a seguinte. Cara, o americano é mega consumista também, tá? Ele consome muito, muito, muito e ele fica muito inadimplente também. Tem uma diferença. A renda. Cara, o americano tem uma renda, se comparada com o brasileiro, 5 vezes mais, se a gente for colocar no nível de dólar, no mínimo 5 vezes mais. Então, uma coisa é você ser consumista com um nível de renda adequada, outra coisa é você ser consumista sem renda, né? E esse acho que é a discussão, né, cara? Quanto que eu posso efetivamente dedicar da minha renda para consumo? Quanto que eu tenho que, por exemplo, deixar um percentual mensal para investir, para guardar, para dar um suporte? E hoje a gente tem visto a discussão que esse percentual mensal aí, que deveria ser uns 3% da renda, no mínimo, hoje vai para as bets. Exato. Olha o exemplo, né? Exato. Quer dizer, onde chegamos, né, cara? Olha, exato, a que ponto chegamos. Então, assim, pegando o gancho, também não sou de ficar fazendo críticas, né, à situação A, à situação governamental B, mas, por exemplo, né, nesse mesmo período, até um pouco antes ainda dessa abertura gigante de financiamento aí estudantil, que foi feita pelo governo, o mesmo governo, o que ele incentivava? Abertura de crédito. Né? Eu tenho um viés, eu não vou dizer que eu sou um conservador, um liberal nato, né? Mas eu tenho esse viés, eu apoio, eu comungo com o pensamento, tá? Então, o que acontece? Você tem que proporcionar crescimento econômico no seu país para que você possa dar sustentabilidade e chegar a esse ponto que você estava falando aí agora, do consumidor americano. E não como foi feito lá atrás. Você gera um emprego, né? Você gera um emprego aí com uma vaga média aí, R$3 mil, vamos chutar assim, e aí você abre uma conta, dá mais 3 mil de crédito, você abre uma conta digital, você tem mais 3 mil de crédito, aí a renda do cara não é R$9 mil. Não, exatamente. A renda dele não é R$9 mil, a renda dele é R$3 mil. Ele tem que saber controlar isso, e aí entra aquele ponto que você falou, muito bem observado. Precisamos ter no fundamental, educação financeira, porque o camarada precisa saber viver com aquilo que ele tem, e não com aquilo que ele pensa que ele tem. Isso aí, muito bom. Bom, como eu não penso, eu tenho patrocinadores, vou acabar aqui de falar dos últimos 3 aqui do dia de hoje. Queria dar destaque a 3C Plus, mais produtividade, mais venda, mais lucro, mais resultados, mais crescimento para os seus negócios. 3C, uma plataforma aí completa de comunicação, um grande discador preditivo, né? O pessoal dá uma atenção extraordinária a seus clientes, né? Ensinando, ajudando a usar o discador. Então, a 3C tem um destaque aí especial nesse mercado. Grande abraço para o Alan, toda a galera lá da 3C. Falar rapidamente também da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Aquela dificuldade de você fazer um protesto com cada cartório, levantar documentação, hoje não existe mais. Você tem a Recupere, que pode fazer isso tudo para você de uma forma simples, fácil e com um custo atrelado à recuperação, que é o mais importante. Por fim, não mais importante, nosso primeiro patrocinador aqui, grande parceiro, Assertiva Soluções, mais que inteligência de dados, soluções integradas para todo o seu ciclo de negócio. Se você precisa aí solucionar problemas tanto em crédito, cobrança e prevenção à fraude, a Assertiva tem aí uma solução para você. Grande abraço lá para o Ederson, para o Gui, para Bruno e todo o pessoal da Assertiva. Bom, pessoal, voltando aqui então ao Márcio, vamos lá. Marcião, quando a gente combinou de fazer esse vídeo, a gente combinou de fazer um vídeo falando, a gente falou muito sobre educação financeira, sobre o produto que você está tocando, mas minha ideia inicial era falar um pouco mais sobre inteligência, sobre o que você percebe que hoje
é a grande carência, né? Eu brigo muito que a gente está numa fase já que não dá para a gente fazer aquele bombardeio de ligação. A gente tem aí regras da Anatel que estão cada dia mais rígidas com relação a isso. Queria que você me contasse um pouquinho o que você percebe, o que você vê nesse mercado com relação a isso. Boa, vamos lá. Eu tenho um viés aí bastante crítico, né, em relação ao tema, apesar de acreditar e confiar muito que a inteligência artificial ela vai revolucionar, ela já está revolucionando o nosso mercado, né? A gente não fez parte da revolução industrial lá na década de 20, mas a gente está fazendo parte dessa digital, né? Então a gente pegou alguns steps dela, né? A chegada da internet e a evolução de toda a tecnologia daí para frente. Hoje, o que eu enxergo? Muita oferta, né? Todo mundo hoje diz que tem, faz, mas na prática você não vê muito isso. Na prática você não tem essa resposta usando essa inteligência. Mas aí eu não acho que é uma questão específica da ferramenta, da tecnologia em si. É o preparo, é quem está por trás, quem está nos bastidores. Né? Então, por exemplo, na nossa época, o que nós fazíamos lá também, Linda? A gente, quando descobriu que tinha lá os bancos de dados, as linguagens de consulta de bancos de dados, a gente ficava mergulhado lá dias, fazendo selects atrás de selects para encontrar variáveis que nos dessem um norte no plano estratégico para poder melhorar a recuperação. E aí, a inteligência artificial ela surgiu para dar tração nisso, para dar velocidade. Aquilo que você fazia, às vezes, em 2 dias, uma semana, dependendo do trabalho, hoje com a IA, de forma robusta, você faz em minutos. Muito rápido, exato. Ô, Marcelo, mas aí só te interromper uma coisa. É importante dizer o seguinte, por exemplo, você estava dedicado a fazer todas essas análises porque a empresa como um todo estruturou uma área que era uma área dedicada a análises. Isso é a decisão da empresa, do gestor. Se o cara, porque assim, eu sempre falo, você tem que ter uma área operacional e uma área de planejamento, estratégica, de análises. Seja ela, mas eu sou uma empresa pequena. Cara, tenha um analista lá, uma pessoa dedicada a olhar o que tem o resultado. Mas tenha. Então, eu queria destacar isso, né? Quer dizer, a empresa tem que tomar a decisão de ter um processo inteligente que permita olhar o que está acontecendo e quais são as oportunidades. Perfeito, exatamente, perfeitamente. É bem isso. Então, assim, e isso envolve cultura. Você tem que começar a criar. Então, hoje você tem algumas empresas realizando bons trabalhos. Em contrapartida, você encontra algumas coisas que você separa para se perguntar e fala assim, gente, eu não acredito que hoje, com inteligência artificial, com a omnicanalidade, que é o que eu acredito que ainda a gente tem hoje, omnicanalidade, a gente pega um cliente, seja ele um aluno, ou seja ele do mercado financeiro, e a gente dispara no mesmo dia 100 ligações tentando esse cara. Ou bombardeia ele de SMS, de e-mail. Cara, não é por insistência que esse cara vai me retornar. Exatamente, que é o que eu falo sempre. A decisão de pagamento é dele, mas é dele baseada nas condições que ele tem, e que você ajuda ele, não na insistência. Esse é importantíssimo. Perfeito. Agora, e aí a gente volta no ponto da sua pergunta, que é assim, tem que ter a área de inteligência, tem que ter a área de operações. A área de inteligência, ela tem que ser capacitada a utilizar as ferramentas que dão velocidade de tração para definir qual é o direcionamento a ser passado para a companhia para que operações execute. Essa é a cadeia que tem que existir. Exatamente. Ô, Marcelo, e assim, você hoje tem empresas de cobrança terceirizadas, né, que fazem o trabalho para você também, né? Sim. São 6 empresas hoje. O que você vê? E aí, principalmente, como é que você escolhe a empresa que vai ser tua parceira? Porque é como você falou, né? Hoje em dia no mercado tem inúmeras. Eu lembro de uma visita que eu fui fazer, que aí a gente foi lá num prédio no centro com um cliente meu. Aí, cara, chegamos na área de planejamento, era a NASA. Aí ela perguntou, e aí, o que você achou? Eu falei, achei fantástico. Precisa ver se funciona. E aí, Marcelo, como é que hoje contrata uma empresa de cobrança
e se relaciona com ele nesse sentido de fazer o negócio funcionar. O que eu vejo nesse sentido, também é assim, não existe mau prestador de serviço. Uhum. Né? O que existe, às vezes, é uma falta do contratante em expor a sua dor para aquele que você está pretendendo contratar, sentar numa mesa e falar assim, meu amigo, eu preciso que você me ajude com A, B, C e D. Se for para a gente sentar na mesa, assinar um contrato, eu jogar minha carteira para você e depois no final do mês só te cobrar o resultado se você fez ou não fez, isso para mim já deixou de ser aquela relação ganha-ganha, né? E a gente tem que pensar em mudar isso também, né? Em alguns grupos aí eu já andei fazendo alguns comentários nesse sentido. Enquanto eu, né, na posição de contratante, não conseguir passar para aquele alvo lá, para o contratado, o que eu preciso, qual é a minha necessidade e aonde eu quero chegar e como eu quero chegar, desde que ele tenha a capacitação técnica, a qualificação dos profissionais, as instalações em condições ali com as normas regulamentares do setor, meu amigo, a gente não vai sair de rankings, de competições, o último perde, o primeiro ganha, e fica aquela coisa embolada. Então, hoje, quando eu procuro olhar para um parceiro que eu estou acreditando que ele possa vir fazer um bom trabalho naquele papel que hoje eu estou trabalhando, naquele produto que hoje eu estou trabalhando, são alguns pontos que eu acabo olhando. Muito bom. E aí você falou um negócio que eu sempre tenho isso como a grande questão, né? Que é a relação ganha-ganha. Como é que a gente constrói isso, né? Eu acho que aí o ponto... Eu dei uma palestra agora essa semana que passou na Porto Seguro, onde eram empresas de cobrança. E um dos pontos lá que eu comentei é: empresa de cobrança, olha no olho do seu contratante, fala a verdade para ele, chega para ele e fala, cara, o negócio não está virando aqui. Porque isso pode Exato. acontecer. E aí, cara, vocês vão ter que achar junto essa relação, porque eu, no meu primeiro livro, eu falo da época quando o Vampeta jogou no Flamengo, né? Que o Vampeta falou: o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo. Cara, não dá para a gente ter uma relação de cobrança com o escritório dele fingir que cobra e você fingir que paga ele. Né? Tem que ter um negócio ganha-ganha, cara. Como é que a gente constrói isso, Marcelo? Não pode. Isso é o que você falou, é o que a gente já vem comentando já há algum tempo. Você tem que trazer o parceiro, você tem que fazer ele entender qual é a tua necessidade, você, contratante, entender se ele tem as capacidades, as qualificações para atender essa tua necessidade e, após a assinatura de contrato, acompanhar a evolução dele. Então, você conhece o teu produto, ele não conhece. Ele está entrando agora, ele está sendo mais um membro que você está agregando. Então, se você não der o suporte para ele, não digo ensinar, mas dar o ciclo de vida do teu produto, a sua regra de negócio, os procedimentos que a companhia atua, e você acompanhar a evolução dele, cara, vai chegar ao período final aí de 6 meses, 1 ano, e o camarada vai acabar saindo como o grande vilão da história, e às vezes você é tido como o maluco também da história, né? Porque ficou aquele negócio de eu pus o Tambellini para cobrar minha carteira, o Tambellini não cobrou minha carteira, eu cobrei o resultado dele, ele não me entregou, eu descredenciei ele, porque eu sou o contratante. Eu acho que, veja bem, eu estava fazendo uma reflexão esses dias, eu acredito que ela faça bastante sentido. Eu estou há 25 anos na cobrança, você muito mais tempo, né? Que você tem mais experiência, inclusive. 31, não 31. Tanto assim. Então, um pouquinho 31. A mais, né? Mas teve algumas vivências, né? Sem dúvida. De mercado maiores, né? Mas a gente vem de uma geração que tudo evoluiu. Se você parar para observar, tudo evoluiu. O que não evoluiu é a relação contratante-contratado. É verdade, Márcio. Concordo com você plenamente. Ou muito pouco. Então, assim, a gente casos evoluiu, né? Não evoluiu o mercado como um todo. Não, é o mercado. Quando eu digo que não evoluiu, é o mercado. Você encontra, assim, boas, grandes parcerias aí que, é case de sucesso. Maravilha. Quantos? O mercado está assim? Não está.
Como que o mercado atua? Eu tenho uma dor de barriga, estou insatisfeito com a minha operação. Vou abrir uma RFP. Aí eu jogo lá no mercado, entro lá 5, 6, eu escolho 2, entre os 2, joga para TI. TI homologa os caras, área de negócio parametriza o sistema, distribui carteira, dou a política, dou a documentação, treinamento de 15 dias, bota o operador para falar e já começa a dar meta. Você não vê muito acompanhamento no dia a dia. Dá o suporte, pegar no colo e falar, cara, você está fazendo errado. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, vou até me estender um pouquinho aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo rápido e claro aqui. Ontem, falando com um dos parceiros, falei, cara, você tem que pegar minha base e analisar todas as variáveis que existem dentro dela, senão você não vai conseguir que você manda, ter um plano estratégico. Eu mando para você. Tem riqueza nessa informação. Eu mando. E além daquilo que eu mando, você tem um ouro aí dentro, aí, cara, imensurável. Exatamente. Imensurável. Então, não dá para você ir na linha daquele cluster. Eu não sou contra clusters, mas eu sou contra aqueles clusters do passado. Corta a carteira de 30 em 30 dias, tickets abaixo de 500, acima de 500 até 1.000, acima de 1.000. Aquilo não traz mais resultado. O que traz resultado hoje é você dar o tiro certo. Então, você tem que, com toda essa riqueza de dados, você encontrar quem são os caras que você vai dar o tiro certo no teu produto de maior custo, que é a ligação hoje. O resto você faz no digital e vai garimpando. É assim que a gente faz resultado. Mas com esse parceiro ontem, eu falei para ele, cara, então se você não analisar toda a minha base e você não entender a minha política, né, e eu estou te esclarecendo aqui um ponto agora, você não vai ganhar dinheiro e você não vai me dar resultado. Mas eu estou carregando o cara no colo, eu estou ali ajudando, estou do lado dele. Se você tropeçar, eu tropeço junto. Agora, até onde vai isso, Márcio? Porque assim, cara, você quando contratou a empresa, eu tenho certeza que a tua ideia é, eu estou contratando um especialista que vai trabalhar meu processo, né? Até onde vai isso? Tem um ponto aí que eu enxergo que seja um passo antes, dependendo do momento que você entra, ou você está trazendo, ou você está contratando, ou eles já estão contratados. Eu não posso fazer juízo de pensamento e falar assim, o cara que entrou na gestão anterior, se a empresa não está me dando resultado, eu vou lá e corto o cara. Não, porque senão você fica num ciclo contínuo de bota um, tira um, bota um, tira um. Exatamente. Então eu tenho que entender o que está acontecendo com o cara, como é que foi o período dele na gestão anterior, como é que ele foi conduzido, o que ele sabe. E, pasme, tem surpresas que você encontra desde gap de implantação, de treinamento, de política, e de acompanhamento. Você encontra. Então, eu penso no seguinte, como que eu pauto o meu trabalho? Se hoje eu entro numa empresa e tem a empresa de cobrança A lá, e ela está ruim, eu vou entender por que ela está ruim. Eu não vou comungar com o que todo mundo está comungando e falando, mas aquela empresa está ruim. Não, vamos entender o porquê que ela está ruim. E quais são os pontos que a gente pode ajudá-lo a sair dessa zona de desconforto. Perfeito. Então, eu sigo numa linha de trabalho de parceria, de andar junto, ganhou todo mundo, se perdeu, perde todo mundo. Acho que os lados acabam tendo um pouco acabam tendo uma parcela de culpa também. Sem dúvida. Ambos os lados. Marcelo, cara, fantástico, cara. Me lembro quando nós começamos a fazer mentoria lá atrás, cara, quase, acho que já faz mais de um ano e meio, se bobear 2. Foi mais ou menos. Cara, o quanto que você já era um cara diferenciado e o quanto que hoje, cara, você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma cabeça diferenciada, né, direcionada àquilo que efetivamente tem que ser feito. Obrigado. Cara, queria te agradecer, acho que o papo foi fantástico aqui. Queria que a gente fizesse aí nossas considerações finais aí e você deixasse um recado para essa galera de cobrança aí, né? A gente, como você falou, você tem 25 anos aí, a gente viveu uma transformação nesse setor extraordinária e, cara, o que você falaria, né? Até pegando o gancho que você falou, tentei mudar de cobrança, mas não, continua aqui. Aí é pra gente ver, cara, que esse negócio aqui é gostoso de fazer, é gostoso de trabalhar, né? Mas dá teu recado final aí, por favor, Marcelo.
Maravilha. Bom, primeiramente, aí agradecer mais uma vez o convite, Tambellini, né, o espaço. É muito bom estar aqui com você. Realmente aí a gente fez aí há um ano e pouco a mentoria, mas tem uma agenda que foi feita num varejista, lá na época de Go On ainda, que foi o que fez. Eu já era apaixonado pelo setor, né? Mas foi um treinamento que você aplicou nesse varejista de gerenciamento de risco pacificado, que aí foi a primeira vez que eu tive o contato em entender. A gente sabia do crédito e sabia de todo, cobrança. né? Esse treinamento é fantástico, você conheceu todo, né, cara? Isso que eu sempre falo. Cara, aí pronto, aí virou paixão para sempre. Eu falei, pô, cara, eu não posso sair mais desse universo aqui, não consegui navegar pela área de crédito, mas assim, realmente o setor é apaixonante, é muito gostoso de você trabalhar, tem muitos desafios, muita pressão, mas é isso que faz a gente se movimentar, né? Então, agradeço. E um recado que eu posso deixar para quem está chegando nesse setor: busque conhecimento, exato, se aprofunde, desenvolva-se e se qualifique. Às vezes a pessoa ela está na operação, mas ela tem um viés analítico, ela gostaria de estar em planejamento. Busque o seu líder, converse com ele. Né? As organizações, as empresas, elas mudaram muito nas últimas décadas. Não é mais aquela, eu contratei você para fazer isso, faça aquilo. Não. Busque o seu líder, converse com ele, fale que você gostaria de ter oportunidades. E eu acho que o principal, não perca os seus valores. Né? Eu falei isso lá para o Pedro e para o Guerra, e repito aqui novamente: valores, seus princípios morais e éticos. Não venda isso por ninguém, para ninguém, e confie nele, acredite na sua intuição e no seu coração e siga firme e forte. Muito bom, cara. Marcelo, fantástico, meu. Queria te agradecer mais uma vez, lembrar todo mundo mais uma vez aqui, você está com nós até agora, cara, curte o vídeo aí, compartilha, deixa seu recado, sua sugestão de pauta para a gente fazer. E toda terça e quinta, vídeo novo aqui no canal Tabelando com o Tambellini, chegando aos 2.000 inscritos, segundo meu guru Domingo, que é o cara que me deu a ideia de caminhar para esse canal. Ele fala, cara, não é possível que teu canal só tenha 2.000, né, inscritos, o que é muito para esse mercado de cobrança, de crédito, a gente sabe disso, mas deixo aí o convite, você compartilhar o vídeo, fazer propaganda, ter mais inscritos aqui no canal, porque isso ajuda a gente a continuar aqui. Marcial, de coração, mais uma vez, super obrigado. E, galera, até a próxima. Obrigado. Até a próxima.